Oi, torcida do Democracia Futebol Clube. Eu sou o jornalista Roberto Jardim e este é o primeiro episódio do DFC Entrevista. O nosso convidado de estreia é o jornalista Juca Kfouri, que vai nos contar um pouquinho da sua história. Não esquece, para nos acompanhar, basta se inscrever no canal aqui embaixo ou seguir a gente em algum dos agregadores de podcast. Confere o papo aí. Eu ia começar a entrevista de uma outra forma, mas diante do calor dos fatos, né, dessa semana aqui, claro, com a morte do Diego Maradona, eu queria começar perguntando qual a importância do Diego Maradona para o futebol, para a Argentina e para quem vê o futebol além das quatro linhas, como tu costuma ver. Então, Roberto, para o futebol, ele está naquele patamar dos gênios, né? Aquele patamar quase inalcançável, de Pelé, de Garrincha, de Messi, de Cruyff, né? De Stéfano. Ele está nesse panteão, né? Foi um jogador extraordinário e eu gosto sempre de ligá-lo mais nas quatro linhas também ao Mané Garrincha do que a qualquer outro grande jogador, qualquer outro gênio, pela coisa especial que ele tinha de fazer a gente, o torcedor, dar gargalhada, né? Eu digo sempre isso. Jogadores como Pelé, como Messi, deixam os estádios extasiados, perplexos, surpresos. Nossa, como é que ele fez isso, né? O Maradona, o Mané, faziam os estádios gargalharem, porque eram verdadeiros artistas, malabaristas, mas, diferentemente de outros malabaristas, não se trata do Foquinha, que leva a bola na cabeça, ou do Denilson, que ficava driblando e não progredia. Tanto o Mané como o Messi, como o Maradona, foram capazes de fazer isto tudo em direção ao gol, dando gols ou fazendo gols, né? Então, eu acho que ele, jogador de futebol, é dessas coisas absolutamente extraordinárias que a gente não sabe se um dia se repetirão. Ele, para a Argentina, eu te diria que ninguém mais argentino do que ele, embora os napolitanos estejam dizendo que ele é um napolitano que nasceu na Argentina, né? Porque também ele é muito napolitano, sem dúvida. Mas ele carrega dentro dele aquela coisa que a gente sabe que caracteriza a alma argentina, que caracteriza o tango, né? E talvez por isso sejamos diferentes dos argentinos. Nós somos do samba, eles são do tango. Se você pegar a história de alguns dos maiores ídolos argentinos, você virá como o Maradona cabe absolutamente dentro do figurino, né? Se você pensar no Carlos Gardel, que morreu num acidente aéreo, né? E que os argentinos Mas que era uruguaio, né? Sim, não importa. Era um argentino que nasceu no Uruguai, né? E que os argentinos dizem que canta bem, canta cada vez melhor, né? Até hoje, né? Uhum. Pense na Evita, outro drama, caixão roubado, corpo roubado, né? Pense no Carlos Monzon, tido e havido como um dos maiores pugilistas de todos os tempos, né? Que joga a mulher do apartamento, que é preso por causa disso, e que, em liberdade vigiada, morre num acidente de carro quando está indo visitar o filho, né? Pense nos altos e baixos da vida do Dom Diego, né? Nada mais argentino, com todas as suas contradições, né? Com todo o seu derramamento emocional, né? Ele é um tango. Eu até, no meu comentário para a Rádio CBN, no dia seguinte à morte dele, foi traduzir trechos do Adiós Muchacho, porque é aquilo, é um drama, né? Tenho que empreender a retirada porque a minha cabeça, já muito cansada, não suporta mais, não aguenta mais, né?
E pensando fora das quatro linhas, com todas as contradições dele, que a gente não pode esquecer, né? Porque ele teve essa característica também de atender muito aos interesses dele. Então, houve momentos que ele se aproximou da FIFA, houve momentos em que ele fez a crítica que a FIFA merecia, e assim também com o Julio Grondona, né? O presidente da AFA. Mas talvez ele seja a única figura comparável que não está mais entre nós na história do esporte, seja o Muhammad Ali. Talvez eles tenham dimensões semelhantes. E vai ver, o LeBron James vai chegar nisso, né? Se a gente considerar como avant-première o que fez ele agora, né, na NBA, em função do movimento do Vidas Negras Importam, né? Mas eu acho que é isso. Ele é dessa dimensão. Ele é um ser político, é indissociável da política. O amigo do Fidel Castro, o cara que tatuou Che Guevara, né? O cara que fez homenagem ao Lula, a Dilma, ao Chaves, né? Ele realmente... Quer dizer, porque aí não tem contradição nenhuma. Ele sempre foi, até por ter vindo de onde veio, um cidadão a favor dos excluídos. Isso é indiscutível. E acho que nisso, a retribuição disso ele teve no velório dele. Tu cobriu a Copa de 86, né? Tu estava no México, né? Sim. Chegaste a ver o Argentina e Inglaterra em campo? Sim. E como é que foi aqueles dois lances de céu e inferno? Todo mundo teve dúvida, quer dizer, quis ter dúvida, né? Se o gol era de mão ou se não era de mão. Mas até isso, né? A trampa, até na hora da trampa, ele foi genial, né? Porque um cara que acaba de fazer, numa Copa do Mundo, aquela malandragem, né? Que não é politicamente correto que a gente aplauda, mas que, ao dar a entrevista, diz que minha mão não, com a mão de Deus, né? Você fala, não tem como não reverenciar um cara que tem um saque como esse para explicar uma malandragem que fez. E principalmente porque minutos depois ele faz o gol do século, ele faz o gol mais espetacular da história das Copas, né? Ele derruba o Império Britânico, ele ganha a Guerra das Malvinas, né? Pegando uma bola na intermediária e levando até dentro do gol da Inglaterra, né? Então, como você se limitar a dizer, não, mas espera aí, aquilo foi uma tramóia, aquilo foi uma trapaça, ninguém pode se orgulhar daquilo, né? É tal história, o árbitro que visse, o árbitro não viu, ele fez o gol, né? Olha, Roberto, tem duas frases que eu acho que fecham muito o que o Maradona foi. Uma é de Eduardo Galeano, né? O mais mortal dos deuses, né? Quer dizer, o mortal dos imortais, né? Sim. E a outra é do Roberto Fontana Rosa, né? Escritor argentino, de Rosário, né? Você conhece, é claro, eu sei, que disse: eu não me importo com o que o Maradona fez para a vida dele, me interessa o que ele fez para a minha vida. E é isso, né? Quer dizer, o que esse cara nos deu de alegrias, né, de embebedecimento com o futebol, não está escrito em lugar nenhum, né? E é isso, em última análise, é o que se queria dele, é o que se esperava dele. E isso ele cumpriu plenamente. Alguém dirá, não cumpriu plenamente, porque se ele tivesse se cuidado mais fisicamente, teria uma carreira ainda mais longa, teria feito melhores coisas. Bem, ele era um doente. É curioso você notar isso, né?
como as pessoas são inclementes com um certo tipo de doença. Por exemplo, com a dependência química, que é atribuída à malandragem, né? Quando não é malandragem, é apenas uma incapacidade que algumas pessoas têm, química, né? De tomar a cerveja que você pode tomar impunemente e ele não. Ou de fumar o cigarro que você pode impunemente e ele não. Né? E no caso dele, um doente, um dependente químico. Né? Não foi porque ele quis. Sem se dizer que uma outra coisa que ninguém faz e que a empatia determina que se faça é de se colocar no lugar dele. É se pensar vindo de La Fiorito, né? Uma população miserável nos arredores de Buenos Aires, de repente virar rei em Barcelona, ser apresentado para o Grand Monde em Barcelona e de lá ir para Nápoles e ser incensado pela Camorra e ter da Camorra a oferta de tudo do bom e do melhor em matéria de prazeres que um jovem poderia encontrar. Quem resistiria? Era preciso ter uma formação muito sólida, mas muito sólida, para resistir. Ele não resistiu. Você resistiria? Não sei, Roberto. Eu resistiria? Olha que a gente se julga com formações sólidas. Não sei. Não sei. Não sei se eu, entre os meus 20 e 30 anos, tivesse oferta de tudo, das melhores bebidas, das melhores mulheres, das melhores drogas, o que eu faria com isso? Felizmente, nunca ninguém me ofereceu nesta medida. Né? Talvez isso me distinga dele, ou de quem, enfim, acabou criando uma dependência física. Mas acho que não levar isso em conta é uma maneira medíocre de olhar para as pessoas, de olhar para a vida, de olhar para o mundo. Certo. E a Copa de 94, quando ele ressurgiu das cinzas, né? Teve aquela coisa dele fazer tratamento, coisa. Como é que tu viu aquela situação ali? Aquela Copa foi feita para o Brasil ganhar, né? Todo o trajeto daquela Copa era para o Brasil ganhar. Claro que poderia haver um acidente de percurso, como só o futebol é capaz de fazer, e esse acidente de percurso esteve aberto, por exemplo, numa disputa de pênaltis na final contra a Itália. Mas a Argentina ia ser campeã. A Argentina era a seleção que estava jogando o melhor futebol. Ele estava extraordinário. Era improvável que, se não achasse um meio de pará-lo, e acharam, pelo doping, numa questão que é nebulosa até hoje. Todo mundo sabe dos esforços feitos pela FIFA para que ele disputasse aquela Copa, porque nos Estados Unidos, né, era para ganhar o mercado norte-americano, era essencial ter uma grande estrela, né? E essa grande estrela se chamava Diego Maradona. Ele faz aquele esforço brutal para emagrecer, para voltar à forma física, e é pego num exame antidoping que constata efedrina. Até hoje há mistério em torno disso, há dúvidas se foi fruto de um remédio mal dado, se foi fruto de uma fórmula mal aplicada, ou se, em última análise, aquilo o estimularia a jogar mais, né? E não estimularia. Mas, enfim, ele foi pego, foi alijado na Copa, e ali a Argentina perdeu a Copa. E essa foi a primeira parte da nossa conversa com o jornalista Juca Kfouri. Na semana que vem tem mais. E não se esquece, para nos acompanhar, basta se inscrever no botão aqui embaixo ou nos seguir em algum dos agregadores de podcast. Até lá!